Olá, meus queridos, graça e paz. Nós estamos hoje aqui também com ele, o Rick. Paz, querido, tudo A paz do bem? Senhor, tudo E bem? ele vai contar para vocês o testemunho de vida dele. O testemunho, esse canal aqui é para exaltar o nome de Jesus, é para mostrar que é possível. Se você crer, você vai conseguir. O Rick é mais um liberto por Deus. Meu querido Rick, como que você está? Tudo bem com você? Tá tudo bem, graças a Deus. Tudo Vivendo tranquilo, na paz do né? Senhor. Graças a Deus. Me conta, como é que foi a sua infância? Hum, Como é que foi a sua infância? Do que você se lembra? A sua hum, convivência ali, naquele momento com a sua família? Como é que foi? sim. Então, na minha infância, assim, eu tive uma infância muito boa, né? Meus pais sempre me deram de tudo. Só que assim, meu pai era motorista de viagem, então vivia viajando e não tinha muito relacionamento em casa porque ele vivia fora, né? Uhum. Minha irmã rapidamente casou, meu irmão tinha a vida dele, a gente não tinha tanto contato, né? Pela correria dele também, né, de vida. E eu São três irmãos. somos em três, eu sou o Sim. terceiro. Então, assim, eu fiquei meio preso, né? Em casa, assim. Minha mãe, ela tinha medo, né? Até quase 18 anos, ela dizia assim, Riquelme, as pessoas vão te levar embora, fica em casa, né? Era Né? aquela mãe super Minha protetora. mãe sempre foi. Sim. E ainda é, né? E, assim, o que aconteceu na minha infância? Na escola eu sofri muito bullying, né? Porque carinha de nerd, usava óculos desde criança, né? Tipo fundo de garrafa, então o pessoal me Sim. zoava muito. E já derramaram um copo de suco na minha cabeça, já me chamaram com todo tipo de nome que você possa imaginar também. Porque eu sempre fui uma criança muito tímida, ainda sou uma pessoa tímida, hoje que, né, aprendi a lidar um pouco. É, mas aí eu sofri muito bullying, né? Mas minha infância, acho que até os meus 10 anos, pode-se dizer que foi meio que normal, né? Uhum. Mas só na questão do bullying. Só que aí quando vem a puberdade, né? Que hoje acho que nem existe mais, vamos colocar adolescência, né? Sim, sim. Foi mais complicado, porque assim, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, as pessoas me zoavam, sofri muito bullying na escola, eu queria ter amizade com o pessoal mais descolado, mas aquela divisão de escola, né? Sim. Então, assim, eu ficava meio de canto e fui muito zoado. E aí, o que aconteceu? Até uma certa idade, eu mudei de escola, fui estudar no centro da cidade. E aí, o mesmo esquema também, né? Tentava fazer amizade, o pessoal me zoava, não era tão bem aceito. E aí eu fiz amizade com dois meninos, não, acho que eram dois mais ou menos, que eram gays, né? Qual a idade que você tinha nessa Eu época? tinha acho que uns 17 anos mais ou Até menos. então aí a homossexualidade não tinha entrado na sua vida. Não, acho que a Até aí primeira você. vez foi com já uns 18 anos. Ah, até essa idade você tinha uma vida. Namorou meninas? Ou Eu era. já cheguei a gostar de algumas meninas, mas não tive o retorno, né? Sim. Então, né, com aquele bullying todo, né, com aquela frustração Aham. de ficar muito preso em casa e tal. Então acho que tudo comunou, né, para isso, eu creio. Entendi. Hoje enxergando dessa forma, procurando lembrar, né, a fundo. Sim, sim. E, e aí fiz amizade com esses meninos e fui muito bem aceito, me trataram muito bem, né, até hoje tenho grandes Eles eram amigos. homossexuais. Sim, E você já sabia disso. sim, sim. Sim. Só que eu não entendia muito o que era homossexualismo na época, né? Acho que Aham. eu fui até inocente. Tipo, eu sabia que era uma situação diferente de vida, né? Porque na época, eu tenho uns 11 anos atrás, não, 12 anos atrás, vamos colocar. Uhum. Então é bem diferente do que é hoje, né? É verdade. Você. Então eu acabei fazendo amizade, achei legal, me trataram muito bem, fui conhecer uma praça também, GLS na época. Depois Era algo cheguei. novo para você, era Sim, algo totalmente novo. totalmente, tipo assim, eu fui muito bem recebido, fiz amizades e me senti realmente aceito, assim, né? Tipo, parecia que eu tinha conquistado um ciclo de amizade, né? Pessoas que até então gostavam de estar do meu lado, enfim. E aí eu fui conhecer a balada GLS e tal. E lá teve algumas pessoas que me viram entrar na balada GLS, primeira vez, tive a sorte de ir na balada GLS, e aí algumas pessoas conhecidas, né, que
trabalho de táxi, acabou vendo eu entrando lá e Mas contou você pra minha sentia família. atração nesse momento, assim, pelo mesmo sexo ou não? Ou você foi mesmo só por curiosidade? Por curiosidade, totalmente, assim, era algo totalmente novo, parecia ser algo totalmente, assim, normal, vamos Sim. colocar assim, né? Pra época ainda. E aí eu fui pra balada e tal, só que aí curti lá, achei legal, achei diferente. E quando eu voltei pra casa, alguns dias depois, minha família ficou sabendo e aí fiquei numa saia justa lá, né? O que que você foi fazer naquele lugar? Olha só, assim, logo de cara. É. E aí eu lembro que eu acho que eu fiquei uma hora assim do lado do meu pai tentando explicar, né? Aí me veio na cabeça, bom, se eu fiz amizade lá, né? O pessoal me tratou bem. E, assim, a Olha só. música apareceu, gostava das músicas, né? E tudo, então, acho que é isso, né? Quer Então, dizer, você foi desprezado lá no mundo secular, vamos falar, né? Com seus amigos, com seus colegas. Aí você encontrou um certo apoio no meio dos homossexuais ali. Você achou que era legal aquele mundo. Você começou então, a ver aquelas pessoas como pessoas bem legais. sim, porque a princípio eu fui muito bem recebido realmente por Sim. alguns amigos, E né? como é que a homossexualidade visitou a sua vida? Hum, Então, eu acho que. Porque assim, quando você é muito zoado na escola, as pessoas te apontam muito e falam, ah, você é viadinho, ou Sim. enfim, né? Então, quando na época eu acredito que eu gostei, eu lembro que eu gostei de uma menina até em específico, né? E eu não tive esse retorno, e então, tipo assim, eu era muito preso em casa, não tive assim tantas referências, tinha meu pai, mas meu pai não entendia nada da modernidade, né? Eu sei. E ele viajava muito também. Então, assim, eu acho que eu acabei ficando um menino muito tímido, né? Sem saber lidar com como o mundo estava funcionando na época. E aí eu acho que acabou me frustrando tudo aquilo porque eu não sabia lidar. Né? E o que fazer nessas situações que você não tem assim, a família que te apoie na situação de saber lidar com o mundo, né? E não tem nem como cobrar isso dos meus pais porque também eles são da mesma geração, né? Sim. Então é complicado. E meu irmão trabalhava, minha irmã também, então eu tava meio ali de escanteio. Bem que, eu sei, jogado, né? Tipo assim, entre aspas, né? Tipo assim, eu tinha Meio que me virar. solto. Uhum, meio solto mesmo. E aí eu acho que eu fui meio que buscando e entendendo o que eu achava que era, né? Que era a minha realidade. E foi mais ou menos assim que eu entrei. Então, assim, depois que minha família descobriu, como qualquer toda família, foi complicado, né? É difícil às vezes para um pai, para uma mãe Aí você aceitar. decidiu, você quando se envolveu, você decidiu falando, é aqui mesmo, eu vou me assumir e pronto. Porque assim eu já não tinha mais opção, né? Onde eu chegava não tinha muito espaço, digamos assim. Entendi. Então, quando eu fui lá e né, realmente fiz amigos, e até hoje tem alguns amigos que né, ainda Sim. vivem, mas gosto muito deles. E fui muito bem tratado. E o fato é, onde você é bem tratado, você quer ficar, Quer né? ficar, exatamente, é verdade. Basicamente isso. Então, assim, eu acabei adotando como uma realidade para mim. Se Quando nos outros você- lugares eu não fui bem recebida, né? Lá, né, você se sentiu em casa. Quando você chegou a se envolver e ficou aquele tempo, né, na homossexualidade, você também se travestiu? O que que você... Então, o que que aconteceu? como é que foi isso na Tipo, sua vida? quando eu comecei realmente a viver Aquele rapaz tímido agora estava tendo uma nova fase na vida. Então, assim, como eu entrei com tudo da homossexualidade, né, no mundo, né? Sim. Depois de acontecer isso, da minha família descobrir e tal, na época, o que que aconteceu? Eu na época já era encantado em fazer teatro, que eu sempre tive essa vontade, né? E quando na época eu vi os shows das drag queens lá, né? Eu fiquei totalmente encantado, porque tipo assim, era uma produção, eu sempre tive um lado assim mais artístico, né? Então eu acabei adotando com aquilo, tipo assim, comecei a fazer amizade com algumas drag queens e assim, é muito automático no mundo de LS você fazer amizade, né? Sim. E fiz grandes amigos na época e comecei a adotar aquilo como uma realidade para mim. Comecei a me montar, né? E para mim foi, de certa forma, bom porque pelos problemas que eu estava passando em casa, né? Você criou um personagem, para aquele personagem você poderia ser o que você quisesse. Eu acredito que foi uma boa válvula de escape, sabe? Sim, né? entendi, Pra entendi. aquela situação lá. Porque imagina, eu fui o primeiro da família, né? Imagina. Olha só. Né? Enfim. Mas aí acabei me montando, né? Comecei a fazer show.
Em 2009 eu fui eleito rainha da parada LGBT, né, da minha cidade. Olha só, qual cidade que é a sua? Natal, Rio Grande do Norte, Olha 2009. só, beijo pra todo o povo de Natal aí, viu? Beijo aí pro meu povo aí, Potiguar. E aí foi isso, eu adotei como uma vida pra mim, comecei a fazer shows, né, fiz alguns trabalhos na época, né, até pra divulgação, né. E em 2010, final de 2010, foi quando eu resolvi sair de casa e viver a minha vida e vim para Campinas. E aí eu vim para Campinas com a cara e a coragem, né? Um amigo meu que era de Natal, mas vivia em Vinhedo, ele me chamou para ter uma oportunidade de trabalhar e viver aqui. E eu vim, criei essa coragem, enfrentei um pouco minha família, porque eles, né, filho mais novo, não conhece o mundo, imagino. né? E aí eu vim. E assim, passei por inúmeras situações complicadas, gente. Não é fácil sair de casa não, viu? Pensa bem, reflete, porque tem muita coisa difícil aí. Sair do ninho, né? Uma coisa séria. Imagina, sair de casa não sabia nem lavar roupa direito, né? Imagina, você ter que viver e ter que fazer isso tudo sozinho, né? Mas chegou aqui em Campinas, você logo começou a conhecer pessoas do meio também, então, né? meu primeiro ano, que foi finalzinho de 2010 para 2011, eu passei um ano basicamente trabalhando, porque eu não tinha tempo e nem financeiro, né? Sua profissão, você é maquiador, né? Sou maquiador e sou cabeleireiro também. E dos bons, gente, dos bons. Opa! Então, passei basicamente um ano trabalhando, né? Eu nem saía, porque o que eu ganhava não dava, né? Eu tinha que ter os custos de casa, né? E tudo, enfim. Mas nesse período, o que você sentia dentro de você? Você se sentia feliz e realizado? Então, eu buscar... É que assim, eu acho que toda pessoa que é adolescente, né? E isso estica às vezes até seus 30, às vezes até mais, claro, dependendo. Sim. Acho que a maioria da gente sente algo, que a gente precisa buscar algo. Aquele vazio, É um vazio que a gente tem que buscar algo. E aí eu procurei na balada, procurei nos shows, né? Procurei. Você e chegou assim, a se drogar também? eu já tive algumas experiências. Mas não foi viciado, né? Não. Porque acho que todo mundo que vai em balada já, né, claro, sim. bebe, enfim. Verdade. Então, foi mais ou menos isso. Então, assim, até perto da minha conversão, eu senti esse, né? Parece que a gente tem que buscar algo e falta algo na gente. Sim. E aí, foi isso. Eu passei, acho que um ano, mais ou menos, trabalhando mesmo. Mas assim, eu trabalhei tanto, que me cansava tanto, que eu acho que isso virou uma rotina pra mim. E virou uma coisa natural. Aí depois de um ano, mudei pra Campinas. Voltei a me montar, né? E voltei a fazer show. Fiz show Durante o dia, rapazinho normal. Normal. Eu sempre adotei o lado artístico. Você nunca quis colocar prótese, nada disso? Não. Ai, que... Porque hoje seria mais difícil de tirar, né? Com certeza, glória a Deus. Mas aí eu comecei a fazer show. Fiz show na Parada Gay de Campinas. Fiz show... Em algumas redondezas eu fiz Americana, fiz aqui mesmo, né? Sim. Na cidade, não me esqueci agora. Campinas. Não, aqui. Interior de Campinas aqui também. Ah, tá. Então, aí eu comecei a fazer show e passei acho que uns 2 anos fazendo show, né? E depois eu tive umas desilusões, assim, com o próprio meio drag queen, né? Porque, assim... Tem muita gente que eu amo, muitos amigos que eu tenho contato até hoje. Você teve problemas em relação a preconceito? Porque as pessoas falam muito em preconceito aí fora, né? Sim. No meio, você que conviveu ali no meio LGBT, existe esse preconceito entre eles? Existe, sim. É uma verdade, né, gente? A gente está aqui para poder falar a verdade, né? Eu vou falar a verdade, então para mim é diferente. Sim. Assim... Eu tenho vários amigos que eu amo de paixão até hoje, e tenho uma consideração, e assim, muitos me apoiaram com a minha conversão, né? Tipo assim, me incentivaram, né? Disse, não, se é o que você sente, é o que você quer, então vai em frente, seja feliz. Aí, pelo contrário de outros, né? Tipo, então assim, no meio GLS, eu tive muita gente, eu acho que eu passei, mais preconceito por muitos do próprio meio GLS, né? Do que propriamente assim com a igreja, como muitos alegam, né? Que fala assim, a igreja tem muito preconceito. Não estou falando que a igreja não tenha, até tem algumas.
mas particularmente a igreja que eu, né, frequento hoje, eu fui muito bem recebido, as pessoas me tratam muito bem, eu tenho até um carinho assim de família, né, muitos lá. E assim, eu sofri muito preconceito realmente assim por boa parte do movimento GLS mesmo, do GLBT, né? Sim. E no próprio meio do drag queen, assim, eu também tive, Essa né? disputa, né? Porque assim, rola um ego, né, ali. Então, assim, tem alguns amigos que fazem show, admiro, respeito e tenho uma amizade, mas tem outros aí que eu já não tive uma experiência muito boa, mas, sim, eu entendo. Né, faz parte. E como é que foi esse choque de realidade? Quando você falou assim, poxa, eu preciso de Deus. Como é que chegou isso para sua vida? Então, eu vou explicar mais ou menos o que aconteceu. Então, quando eu tive esse problema, né, com o meio LGBT, com o meio das drag queens, que aconteceu algumas coisas que eu fiquei chateado na época, eu comecei a me questionar. Será que é isso para mim? Será que vale a pena eu doar minha vida para chegar no momento e as pessoas meio que me boicotar, às vezes falar mal da minha vida, da minha pessoa, e me restringir de um sonho na qual eu achava que era algo que eu buscava, né? Então aí parece que foi um deslanche na minha vida. Nesse dia, a minha vida começou a mudar um pouco e dali eu comecei a questionar algumas coisas do que eu estava vivendo, né? Até chegar a parte da conversão. Então, tipo assim, parei de me montar, literalmente. Comecei a me cuidar de eu mesmo, né? Porque assim, quando a gente é drag queen, a gente acaba vivendo mais o personagem do que propriamente né? A real pessoa, né? Aquela fantasia toda. Então aí eu comecei a me cuidar mais, comecei a fazer academia, comecei a me vestir melhor, investir na minha parte profissional, né? Que eu tive assim, uma grande oportunidade, trabalhei em um dos melhores salões do país, foi uma grande reviravolta na minha vida, né? Comecei a reconstruir minha vida, tinha meu apartamento, tinha mudado tudo, assim, eu estava numa vida que eu acho que qualquer pessoa gostaria de estar vivendo, né? Ganhando bem, com um apartamento bacana, com dinheiro, basicamente isso. Só que aí eu passei por uma situação de mudar de salão e ir para um outro que lá eu tive um problema, né? Porque, gente, um grande fato da vida né? Como no filme existe na vida real. Puxaram meu tapete em relação, né? Clientes, outras coisas, né? Um monte de rola fatores, muito, né? Em salão meio complicado. Então, assim, aí eu fui mandado embora, né? Injustamente, poucos meses que eu tinha feito a mudança, né? De salão. E isso me afetou muito, porque minhas dívidas eram altas. Tinha acabado de mudar minha casa, né? Reformar, né? Comprar os móveis, Mas então... até nisso Deus preparou para que você entendesse, né? Sim, tem um propósito nisso isso, tudo que eu vou contar um pouco mais à frente. E aí, tipo assim, perdi tudo, fiquei endividado, né? Alguns saíram até falando, né? Mal de mim, enfim, nada dessa forma. E aí eu já era um pouco depressivo, né? E aí eu fiquei numa depressão forte, porque imagina, né? Da noite pro dia você tava no glamour, ganhando bem, né? Vivendo bem, e do nada você tava em outra situação não muito agradável. E aí eu entrei numa depressão muito forte mesmo. Acordava todo dia com sensação de buraco, não sabia o que fazer, porque imagina você sem dinheiro, você cheio de dívidas, um monte de gente te cobrando, né, cartão te cobrando, e você sem conseguir trabalhar, porque cabeleireiro ele só tem dinheiro se ele trabalha, se ele não trabalha ele não tem, então você vai tirar dinheiro da onde, né? Situação difícil. Muito complicada, e assim, passei meses assim, tive assim novas oportunidades, né, graças a Deus, mas o problema ainda não tinha se resolvido, né? E demora a gente tentar resolver dívida, outras coisas mais, e a depressão estava muito forte. E aí foi quando uma amiga minha me chamou para ir na igreja, né? Para conhecer a igreja, porque assim, eu nunca fui de igreja. Acho que quando eu tinha 12 anos eu fiz o catecismo, né? Apenas, não cheguei nem a fazer crisma. E nunca frequentei, nunca tive nada contra, né, os cristãos, sempre respeitei. Só que não era algo que eu sentia que eu tinha que ir. Nunca fui, nunca entendi, nunca vivi a doutrina, nem nunca estudei a Bíblia, né? Então, o que aconteceu de muito incrível na minha vida? Foi que nesse tempo que eu tinha feito, que eu estava na depressão, quer dizer, eu estava sozinho em casa,
eu estava deitado no chão e eu estava olhando o YouTube. Aí simplesmente apareceu uma oração. E assim, eu sempre fui temente a Deus na questão de entender que Deus é Deus e que Ele queria que eu fosse feliz, né? Acho que como a grande maioria das pessoas vê dessa forma. E nunca procurei entender a Bíblia, tipo assim, até julgava que a Bíblia era algo que os homens que tinham feito, que era uma forma de, às vezes, né, doutrinar as pessoas, ou enfim. Eu entendia que Deus queria que eu fosse feliz independente do que eu estivesse fazendo da minha vida. Só que aí nesse dia, nessa oração, eu cliquei lá, eu lembro como hoje, nessa oração falava assim, se eu entregar minha vida a Cristo. E assim, naquele momento que eu escutei aquela pergunta, foi no fundo do poço da minha alma. Eu senti assim, Senhor... Caiu como uma água na terra sedenta. Uhum. Eu falei, Senhor, eu cansei da minha vida. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu quero sumir. Neste momento eu entrego a minha vida em tuas mãos, porque eu cansei. Olha só. E foi nesse momento que eu senti assim uma presença. Era algo quente, que parece que meu corpo estava em chamas, assim, em plena noite, sozinho em casa, deitado no chão. E era aquela unção forte, aquele arrepio, e era algo tão forte que parecia que apertava até o meu peito. Foi algo muito intenso, como nunca vivi na minha vida, uma presença sozinho assim em casa, né? Imagina. E, tipo assim, foi algo tão forte que depois eu acabei dormindo, né? E quando eu acordei, simplesmente eu senti um amor dentro do meu peito, uma paz. Era algo assim muito surreal, eu não entendia. E tipo assim, ao decorrer dos dias, eu não sentia mais aquele buraco e até hoje nunca mais eu senti depressão. Tem quanto tempo você está firme com o Senhor? Olha, vai fazer uns 2 anos. Olha que lindo. 2 anos, Glória né? a Deus. Dessa minha experiência. E tipo assim, foi tudo muito automático. Então assim, o que eu enxergo? O Senhor naquele dia salvou minha vida. O Senhor me deu graça para buscar o Senhor. Eu senti uma paz, eu senti um amor dentro do meu peito como nunca eu senti na minha vida. E automaticamente foi muito natural. Eu fui deixando das baladas, eu fui deixando de ir para os lugares que eu costumava ir. E a homossexualidade? E também isso foi algo que entrou num processo, porque quando aconteceu isso foi na época de setembro. Então, quando foi na época de fevereiro, que é a época até do meu aniversário, eu aceitei Jesus, né, em oração num salão que eu trabalhava lá em Natal, de um amigo. E foi uma outra experiência surreal. Glória a Deus. Era algo assim que eu sentia até que alguém me abraçava, assim, parece que me tocava nas costelas quando a moça olhou para mim e perguntou se eu aceitava Jesus como meu único e salvador. Eu falei que sim. E assim, foi experiência atrás de experiência. Então, assim, aí algo cresceu mais dentro de mim, e aí uma necessidade de querer conhecer esse Senhor Jesus Cristo, na qual eu não conhecia direito, porque eu entendia quem era Deus, mas Jesus eu não sabia quem era direito. E aí isso cresceu dentro de mim, e eu nunca fui na igreja. Eu falei, gente, assim, eu fui algumas vezes, mas eu falei, gente, mas eu tenho que buscar essa pessoa, porque eu sinto que ela está me chamando, né? E aí eu senti uma vontade absurda no peito, algo que apertava e dizia assim, batiza nas águas. E aí foi algo muito intenso na minha vida, mas aí eu me encontrei numa situação, porque eu entendo, até na época que eu já era, né, vivia a homossexualidade, eu entendo que pelo pouco que eu já tinha visto da Bíblia, entendido que realmente a homossexualidade não é algo da proveniência da vontade de Deus, né? Então, assim, não é transformando o homossexual e o heterossexual em menor ou pior, né? Para Deus, ele não faz acepção de pessoas e muito menos de pecado. Então, o que eu entendo? A prostituição que está escrito na Bíblia, né? Que é o sexo antes ou depois do casamento, isso se enquadra para qualquer pessoa, seja hétero ou seja homossexual. Então, era algo... São pecados diferentes, mas é tudo pecado. Tudo pecado. Deus não faz acepção de pecado. Então, aqui a intenção não é
transformar o homossexual em algo e o hétero em outro. Verdade. Não, gente. A intenção desse vídeo aqui é dizer que é possível. É apenas falar a verdade. E a verdade que Deus... É possível ser livre da homossexualidade. E é uma coisa que Deus vem colocando no meu coração mesmo, né? Em realmente expressar essa questão, porque é algo que precisa de uma atenção, né? Sim, claro. Porque se assim, eu vejo no seguinte, se vivemos no século XXI e tudo é possível hoje, né? E todo mundo merece o respeito, né? Todo mundo tem que pode fazer o que você quiser. Então, por que não pode existir um ex-gay, né? É verdade. Então, eu entendo dessa forma. E ainda mais com experiências na qual nem vivi na igreja. Eu vivi fora da igreja, né? E foi em casa, sozinho. Então, assim, eu cheguei num ponto que eu entendi o seguinte. Eu não tenho como caminhar com Deus tendo a vida que eu tenho. E aí foi um momento muito de me auto-questionar. Então, como que eu faço? E agora? Na época até pensei, não, mas... eu não me vejo, né, ficando com mulher, ou não sei. Foi algo muito... eu acho que, assim, é uma briga espiritual muito grande. Sim, quando a gente tá nessa decisão, né? É verdade, claro. Então, só que aí eu coloquei numa balança. Minha vida no mundo gay, né, por 12 anos, né? Eu pensei, o que eu vivi nisso? O que foi de bom pra mim? Tipo, passei 12 anos no meio gay e nunca consegui ter um relacionamento sério. E tipo assim, eu sou uma pessoa de se jogar fora. Mas aí eu comecei a pensar, eu falei, gente, mas assim, eu tô com 30 anos. Não tem fidelidade, né? Não é meio complicado, né? Não é um mar de flores, não. Tem pessoas maravilhosas, mas um mar de flores não é. É verdade. Então, assim, eu coloquei na balança, eu passei 12 anos no meio gay, nunca tive um relacionamento, né, real com alguém, né? Vivia de aplicativo, de balada, de curtição e etc. Mas ter alguém que fique do teu lado, que te ame, que te apoie, são poucos aí que chega a ter uma oportunidade como essa. E quando tem, é ligado a outros detalhes. Mas enfim. Aí eu pensei assim, passei 12 anos sozinho, tenho 30 anos. Se hoje eu tô assim, como é que vai ser eu lá na frente, né? Sei lá, com 60 anos. Será que eu vou estar bem financeiramente? Será que eu vou ter alguém do meu lado? A maioria das pessoas que eu conheço que vivem a homossexualidade e que tem essa idade, eles estão sozinhos, muitos depressivos. Muitos doentes, né? Inclusive um amigo meu até faleceu, né? Ele tinha problema de depressão, parou de tomar um remédio, teve AVC, teve outras complicações e infelizmente, né? E ele não era muito bem com a família também, então assim, é muito complicado. Essa questão do perdão, né? E outras coisas mais. É verdade. A nossa intenção aqui desse vídeo é falar para você que é homossexual, que você é importante para Deus. Com certeza. Que você é especial demais para Deus e Deus não abre mão de você. Sim. Por isso que nós estamos investindo em oração, em busca. Né? Eu fiquei muito feliz de estar com o Rick aqui em casa, dele contar esse testemunho, dele contar o que Deus fez na vida dele. E eu sei que esse vídeo ficou um pouco longo, gente, mas vale a pena você ficar até o finalzinho para você ouvir, porque é possível sim, não é, Rick? Com certeza. Em nome do nosso Senhor Jesus. Eu falo isso, gente, porque eu não acreditava, não ligava para a igreja, para Cristo realmente, né? Como eu falei, eu só entendi que Deus é Deus e ponto. Então, assim, eu falo por mim, é uma experiência única minha, que não é lavagem cerebral de pastor, até porque, até hoje, acho que nem os pastores conversaram comigo direito ainda. Eles entendem um pouco do meu testemunho, mas nenhum chegou ainda para conversar, entendeu? Então, assim, é muito real isso que eu vivi. E eu falo para vocês que em Cristo realmente podemos todas as coisas. Mas o que o Senhor quer realmente é que você o reconheça como Senhor e Salvador e se arrependa dos seus pecados, né? Dos seus erros que só você sabe. E não cabe a ninguém julgar ninguém, né? Que esse é o maior ponto. Então eu entendi isso. Falei, não, se Cristo apareceu na minha vida, se Cristo me curou de uma depressão que eu tinha desde pequeno e que se agravou depois de um tempo, né? Que sensação de buraco já é um nível alto de depressão. E sumiu do dia para noite, né? E assim, ele foi esclarecer na minha cabeça e ele me perguntou. É como se o Senhor tivesse falado para mim. Eu falei, olha, você tem que escolher, mas eu tenho uma vida diferente para você, mas cabe a você escolher. Deus ele não vai forçar a vida de ninguém. Quem tem que fazer a decisão que quer mudar de vida é apenas você.
É isso aí. Então foi o que eu decidi. Eu falei, não, então eu vou desistir, porque o Senhor apareceu na minha vida. Se Ele me curou de uma depressão e está me chamando, é porque Ele tem algo muito mais interessante para minha vida. Verdade. Né? Então foi isso que eu decidi. É isso E aí eu falei, aí. não, vou batizar. E aí comecei a fazer as aulas de batismo, fiz toda a aula, né? E aí realmente eu fui fazer o batismo nas águas. E aí o mais interessante da minha conversão é que no dia do batismo das águas foi o dia da Parada Gay de Campinas. Olha só. Gente, eu não tenho poder de escolher data nem nada, tá? Foi algo muito do destino de Deus, não sei, acho que de Deus mesmo. É claro, Com Deus certeza. preparou, né? Até na última hora te provou ali, você venceu a prova. Deus é fiel. E as pessoas não entendem. Tem muitas pessoas que pedem resposta de Deus, mas Deus, ele trabalha muito com mistério, né? Ele nunca vai ser... né? Verdade. Rick, obrigada pelo seu testemunho, obrigada Amém. pela sua história e que Deus abençoe todos aqueles que estão ouvindo. E é possível, a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê, tá bom? Com certeza. Deus abençoe. Deus abençoe.